Bom, boa tarde, pessoal. Vamos começar mais um bate-papo aqui. Hoje teremos o prazer de conversar com o Sérgio Russo Mattioli. Sérgio, como é que estão as coisas? Tá tudo tranquilo, dentro da medida do possível, tá tudo tranquilo, né? Dá para ir tocando as coisas. Que joia. Vou fazer uma apresentação aqui rápida do Sérgio. O Sérgio é licenciado e com bacharelado em Ciência Biológica pela Universidade de São Paulo, com mestrado com ênfase em genética pela Universidade de São Paulo também, doutorado também com ênfase em genética na Universidade de São Paulo e uma passagem aí pela Universidade de Washington, onde foi trabalhar com o grande Alan Templeton. E eu já vou começar por aí, Sérgio. Como é que foi tua experiência de trabalhar com um dos maiores pesquisadores na área de genética de populações e o que é que tu trouxe dessa experiência para o teu cotidiano em pesquisa? Bem, obrigado pelo convite. Me sinto honrado, né? E um pouco assim tenso, né? Para falar depois de tanta gente brilhante que você entrevistou aí. Então eu tô meio assim, meio bem nervoso. Mas essa experiência aí com o professor Alan Templeton foi interessante, porque eu tive meu orientador, o professor João Morganti, né? Ele estava assim, eu tinha sido contratado pela USP, a gente estava trabalhando juntos e ele estava pensando, ele teve um pós-doutorado com o professor Guy Bush, lá na Universidade do Texas, e eu estava assim, era meio praxe a gente fazer um pós-doutorado, né, um tempo depois do doutorado, e eu estava estudando uma coisa que eu sempre fui apaixonado, a evolução molecular. Então, meu ídolo na época era o professor Alan Wilson, lá da Califórnia, né? Só que ele morreu. Aí, assim, nossa, foi um banho de água fria, né? Porque eu nem tinha entrado em contato com ele, nem tinha negociado nada. E aí eu cheguei, né? Falei com o professor Morganti, olha, tem um pesquisador assim que eu gosto muito. Tem cada artigo assim que é impressionante. É o professor Alan Templeton, né? Será que não dava para fazer um pós-doutorado com ele? Aí o João me olhou assim para mim e falou, cara, não falou com esse jeito assim, ele falou assim, olha, eu trabalhei com o professor Templeton quando eu estava lá na Universidade do Texas, né? Ele é fantástico, né? E daí a gente começou, ele veio dar um curso aqui, né? Era Conferências André Dreyfus da Biologia, foi feito aqui na USP, né? Aí eu cheguei todo envergonhado, assim, né? Para falar com ele, e ele é gente boíssima, né? Ele falou, claro, né? Então, aí comecei a batalhar, escrevi um plano para a FAPESP, né? E foi assim que começou, né? Aí, quando chegou lá, não, esse estágio foi muito importante para mim, né, na carreira. Quando eu cheguei lá, né, a gente tinha deixado era um projeto meio em aberto. Era a aplicação de metodologia molecular em genética quantitativa, era os tais dos QTLs, mas era dentro de uma perspectiva evolutiva. Ele tinha linhagens de Drosophila mercatorium, né, com vários mutantes, assim. Então, a gente ia tentar fazer um mapeamento de genes que influenciavam caracteres quantitativos, né? Então, aí foi primeiro duas surpresas, né? Ele era muito teórico, né? E ele tinha um laboratório de biologia molecular, que tinha muita gente que trabalhava usando marcadores moleculares para evolução. E ele veio com uma ideia assim, né, de usar esses marcadores, mas ele veio com a ideia de usar RAPD, né, para fazer como marcadores. Eu só sei que eu tive por um lado tive maus bocados para a gente conseguir arrumar um outro tipo de marcador e a gente conseguiu, né, até desenvolveu uma nova tecnologia de marcador molecular da época baseado em PCR e essa foi uma dificuldade tremenda, né? Eu passei maus bocados. Agora, por outro lado, teve uma coisa que foi maravilhosa. No laboratório dele, ele sempre aceitou gente que trabalhasse com qualquer projeto, né? Então tinha gente que trabalhava com elefante, tinha um pesquisador lá
do Quênia, né, que tinha ido para lá para pesquisar elefante, tinha gente que trabalhava com aquele naked mole rats, aqueles ratinhos pelados, né, que ficam debaixo da terra. Então tinha de tudo. E eu fui o único que foi trabalhar com Drosophila, que era a queridinha dos olhos dele, né? Então isso daí foi um barato, porque o pessoal, primeiro, assim, dentro da universidade, os estrangeiros eles não tinham tanto impacto assim, você não tinha grandes preconceitos assim. Na cidade eu senti, né, os preconceitos pelo fato de você ser brasileiro, né? Mas dentro da universidade todo mundo aceitava. Mas o pessoal ficou com uma tremenda de um ciúme, de uma inveja de mim, porque quando eu chegava para o Alan, batia na porta, ele saía da sala dele, ia para o laboratório para ver as mosquinhas. E ele fala, e o pessoal falava, como que você consegue isso? Tem gente que ficou 1 ano sem falar com ele. Tinha que marcar encontro para falar com ele. E para mim, nossa, ele me recebeu totalmente de abraços abertos, porque ele tinha aquela paixão pela Drosophila, né, que é aquilo com que ele tinha trabalhado todo o tempo. Então, agora, do ponto de vista da minha formação, foi muito bom, muito bom. Porque eu tive contato não só com ele, com todos o pessoal do laboratório dele, e também com o professor Chevrod, né, lá da Escola de Medicina, lá da Universidade de Washington, né, do Washington University. Washington University é em homenagem ao George Washington. Não tem nada a ver com o estado de Washington, fica lá em St. Louis, né? Então muita gente confunde, então deixar isso bastante claro. E então tive uma formação muito boa nessa questão de marcadores moleculares para genética quantitativa, e foi com isso que eu passei a trabalhar desde então, muita coisa, né? E não só a gente falou do Alan nesse seu período aí, mas o seu orientador é ninguém menos do que o João Morgante. Pois é, Que é um dos não. do Brasil de pesquisa, né? Não, sem dúvida ele tem um papel muito importante no desenvolvimento de genética ligada à conservação, fora questão evolutiva. Eu lembro quando eu resolvi me dedicar à evolução, eu estava fazendo biologia porque eu sempre adorei pesquisa. Eu era aquele moleque chato que queria ser cientista desde sempre, desde que nasceu, por curiosidade pura e tal. Aí fui fazer biologia porque era o que me fascinava, né? E eu imaginei biologia era uma coisa totalmente diferente do que é de verdade. Porque meu pai, ele trabalhava com engenharia e minha mãe era artista plástica. Então, eu não sabia de nada, eu só sabia que gostava de biologia. Então, eu entrei na biologia achando que eu ia sair sabendo todo o nome de plantas, de borboletas, de bichinhos e plantas. Era uma ideia totalmente diferente do que é a biologia, né? Então, eu imaginei que eu ia sair. Isso é claro que você sai, você tem a menor ideia. Tem gente que pessoal, que árvore é essa? Ah, não sei, pega uma folha aí, a gente vai. Não, mas... E aí, eu tive o curso de evolução, aí eu me encantei com o professor Morgante, né? E o professor Morgante e o professor Aldo Malavasi. Então, os dois estavam... Mas aí eu achei sensacional. Aí tudo fazia sentido, né? Tudo fazia sentido. Puxa, né? Isso daí explica tanta coisa, né? Eu que era curioso, eu falei, é nisso que eu vou trabalhar. E por isso que eu comecei nessa área, né? E você é um dos grandes, vamos dizer assim, a linha de frente de debate na evolução. A gente já fez uma mesa há alguns anos no Congresso de Genética, que foi super interessante sobre essa teoria nova aí. Então, inclusive, já mudei muito minha opinião daquele momento para cá. A ideia não era essa, a ideia era debater, porque debater que é gostoso. Né? A gente... E aí vamos entrar um pouco na evolução, que eu acho que é um tema também que eu gosto muito. E você já vem há muito tempo aí combatendo essas pseudociências dentro a evolução está em ataque constante. E eu acho que é a mais bem organizada financeiramente, estruturalmente, que a gente tem, que é o design inteligente, que tem mídia, tem espaço na mídia, que a gente está vendo aí, né? O diretor da CAPES agora é um cara que leva isso como uma premissa. Como é que você vê um cara que você trabalha com evolução, que está lá discutindo os problemas e os perigos para uma sociedade começar a colocar pseudociências numa pauta?
e gente no governo definindo políticas baseadas em pseudociências. Olha, isso daí é um perigo gigantesco, né? Quer dizer, todo mundo sabe isso. Quer dizer, a ciência é a base da civilização atual, né? Se você não tivesse a ciência, você não teria a possibilidade de manter os bilhões de pessoas que a gente está mantendo hoje. Então, é uma premissa fundamental, né? E assim, e a gente tem uma ideia bastante clara do que é, qual é o resultado de alguma coisa que vem de fora da ciência interferindo no progresso científico. Um exemplo que eu gosto de citar, né, é aquilo que aconteceu na União Soviética, né, que teve um pesquisador, ele não era da Rússia, eu esqueci de onde que ele é, Lysenko, né? Então, ele tentou usar uma abordagem não de seleção, de melhoramento genético das plantas para finalidade de agricultura. Ele tentou implantar isso daí como uma ideia dentro da União Soviética. E, com isso, ele fez uma perseguição dos pesquisadores naturalistas e etc. que existiam na época. Por exemplo, Vavilov, o grande Vavilov, que falava do centro de diversidade e tal, ele foi perseguido, foi para acabar na Sibéria. Então, é uma perseguição implacável contra cientista. E aí, o que aconteceu? As ideias dele não funcionavam. A ideia de você submeter o trigo no frio para ele se adaptar automaticamente, sem ter seleção para isso, ocasionou uma grande fome na União Soviética. E assim, o que aconteceu? Eles, em plena Guerra Fria, a União Soviética teve que importar grãos dos Estados Unidos para não ter fome generalizada naquele país, naquele conjunto de países. Então, foi... quando você pisa na ciência, o castigo vem. A gente está em plena pandemia. Quem está sendo procurado agora para resolver as coisas? São cientistas. Tá? Então, a pseudociência é perigosa por causa dessa dependência que a gente tem da nossa civilização em cima da ciência. A civilização funciona 100% em cima da ciência. Nós estamos agora falando por causa de desenvolvimento científico. Agora, tem muita gente que tem uma visão esquizofrênica. O que significa isso? A internet é da ciência e tal, mas a evolução é errada. Não? E mais, assim, uma coisa que eu acho tão bizarra, eu vivo falando para os criacionistas, né, para o pessoal do design inteligente, olha, o design inteligente é algo que veio dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos existe aquela, acho que é a primeira emenda ou segunda, eu sempre confundo, né? A primeira emenda acho que é da separação de igreja e Estado, a segunda emenda da armamento, eu não sei, da liberdade de armamento. Mas assim, tem uma emenda constitucional dizendo que tem que ter uma separação de igreja e Estado. Você não pode ter interferência do Estado na igreja nem da igreja no Estado. Ao contrário do que todo mundo pensa, né, a laicidade do Estado é extremamente benéfica para as religiões. É fundamental, porque você pode ter liberdade de religião. No Brasil, até 1837, você não tinha isso. Aí você tinha uma religião oficial, que era a católica apostólica romana. Depois, nas outras constituições, acabou com isso. Teve Estado laico, tá? Mas nos Estados Unidos isso é levado extremamente a sério. Aqui não. Ano passado, eu não lembro se foi ano passado ou ano retrasado, eu ainda não mudei, acho que isso é 2019, né? Houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal em que você admite ensino de religião nas escolas. Inclusive, você pode ensinar diferentes religiões, certo?
Então, pastores e padres podem ensinar a religião lá nas escolas. Nos Estados Unidos, isso é proibidíssimo. Então, foi inventado criacionismo científico, design inteligente, tudo isso para burlar a Constituição deles. Só que a Suprema Corte dos Estados Unidos, que é o equivalente ao nosso Supremo Tribunal Federal, sempre rechaçou, sempre falou, não, criacionismo científico não é ciência, é religião. Depois teve outro julgamento, décadas de 90, décadas de 90, 80, bem, não sei, mas decidiram formalmente, a Suprema Corte decidiu que design inteligente não é ciência, é religião. Então, são formas de burlar a legislação, a Constituição norte-americana, né, que não fazem sentido aqui. Então, esse pessoal não precisa afrontar a ciência. Pode ir lá, vai lá e ensina. Às vezes, até de brincadeira, eu falo assim, gostaria de ensinar criacionismo. Que se me obrigarem a ensinar criacionismo, eu vou ensinar criacionismo. Vou ensinar todos os tipos de criacionismo que existem. É óbvio, né? Tá, então, não faz sentido essa interferência na ciência. Não faz o menor sentido aqui no Brasil, principalmente. Né? Não faz sentido de modo geral, porque é um problema para a civilização em si. Um problema grave. Porque pode levar a beco sem saída, como quase a gente está enfrentando aqui, né? Pois é. E você tocou uma coisa interessante, o exemplo do Lysenko eu acho muito bom, porque na época a Rússia não aceitou, um dos argumentos que o Lysenko usava era que o Darwin, as ideias do Darwin representavam o capitalismo. Exatamente. E aí, recentemente, eu estava vendo esses grupos aí mais ideológicos do governo falando exatamente o contrário, que o Darwin era um comunista. Para a gente ver como é esquizofrênico essas coisas e eles vão dirigindo. E aí, nisso, eu vou te perguntar qual a importância da teoria evolutiva para o conhecimento humano. O que é que ela mudou, do seu ponto de vista, o que é que ela mudou a forma do homem se relacionar com a natureza? Olha, eu coloco assim a importância, né, central, né, as grandes descobertas, está entre as grandes descobertas. A principal delas é tirar a arrogância do ser humano. Nós somos outra espécie. Isso acho que foi o grande salto do conhecimento. Nós não somos nada especiais, nada assim em termos básicos, né? Claro que tem muita diferença. Nós temos uma cognição que é impressionante, né? Tem muitas ordens de grandeza diferente da cognição dos outros mais avançados animais que existem, mas nós pertencemos à natureza. E esse daí é o principal legado da teoria da evolução. Isso daí colocou equivalente, né? O Freud nos tirou a alma e Darwin nos colocou no meio da natureza. Então, talvez seja isso que incomode tanto, né, as religiões. Exatamente. Tirou essa... Não, é uma das... Eu sempre coloco assim, né, assim como o Amabis colocou, né, ciência e religião são imescíveis, não existe. Eu já sou bem mais radical, eu digo que são formas antagônicas de conhecimento. Certo? Ou você tem fé e vai atrás do conhecimento revelado, ou você vai tentar ver o que é verdade olhando para a natureza. São formas completamente diferentes, completamente antagônicas, no meu ponto de vista. Então isso incomoda bastante, né? Eu tendo a concordar realmente com você, que por mais que tenham pesquisadores que consigam fazer ali
vamos dizer assim, uma vida privada e uma vida acadêmica, separar, né? Mas eu acho muito complicado. Quando chega nas questões mais básicas, você tem que tomar uma decisão, né? Sim, sim. Não, eu tenho muitos colegas que são religiosos, tem colegas realmente praticantes e tudo mais, né? Mas, normalmente, quando eles pensam em ciência e ponto final. Não existe a possibilidade de ter interferência nem de um lado nem para o outro. Assim como prega a Constituição norte-americana. Uma coisa é a vida comum, né, das pessoas, outra coisa é a vida espiritual que cada um tem que ter assim com a maior liberdade possível, né? Eu não sou contra a religião. Às vezes o pessoal fala assim: nossa, o que aconteceu com você? Porque você tem tanto ódio de Deus? Não existe isso. Respeito quem acredita, quem tem suas concepções espirituais, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Isso tem que ficar separado. Eu acho que as pessoas confundem. Eu estava falando numa conversa num boteco lá em Florianópolis, que a gente organizou um Darwin Day lá. Uhum. E a primeira coisa que eu coloquei foi assim: a gente precisa tirar esse estereótipo de quem é cientista, que acredita na ciência, não é anticristo. Na verdade, a ciência, essa preocupação nem existe para quem faz ciência de ficar tentando desmistificar Deus, né? E parece que socialmente se constrói essa visão de se você acredita na ciência, você é contra Deus. E são questões totalmente diferentes. A gente não tem... Exatamente. Não se preocupa com isso. Tá tendo um show aqui e o pessoal resolveu fazer furação aqui no prédio. Sem problema. Mas eu acho que tem que separar isso, eu tenho que deixar isso claro, que não tem isso, não tem essa preocupação, né? E eu queria entrar contigo mais, entrando mais na parte dos seus trabalhos. Você há muito tempo, você acha que você é um dos pioneiros a trazer a computação para a biologia, né? Você já faz isso há muitos anos. Eu acho que antes de receber o nome bioinformático, você já trabalhava... Ah, tá. Os nomes vão mudando, né? Quando eu comecei, antigamente se falava em cérebro eletrônico, cibernética, né? É meio recente, né, o termo informática, e mais recente ainda bioinformática, mas quando eu comecei a usar, né, eu não sei por que eu sou... Eu provavelmente eu sou biólogo porque eu não conhecia computadores antes, né? Eu, na verdade, comecei a usar maquininha de calcular programável no meu mestrado, certo? E comecei a programar em Fortran. Teve um colega, né, da pós-graduação, André Rogático, que depois, agora ele está pesquisador nos Estados Unidos, mas ele me ensinou um grupo de pessoas a programar em Fortran, né? E achei aquilo lá genial, achei mal barato aquilo lá, né? E comecei a sempre começar a usar, né? No começo, maquininha HP programável, e depois eu comprei em 1980 e pouco, 84 por aí, eu comprei um computador pessoal de hobby, né? E comecei a escrever programas naquilo lá. E aí virou uma mistura de hobby, fui aplicando, daí falei, vou usar isso para aula, né? Aí comecei a fazer simulação de genética de populações, né, que era o que eu ministrava na época, usando o computador, usando no começo, usei um terminal em Fortran, né, para fazer simulação de genética de populações. Depois que eu consegui o computador, comecei a fazer em Basic, e aí fui aprendendo Pascal, aí depois C não lembro mais. Um pouco de Java também. Então é uma área muito ampla atualmente, né? Como é que você vê? Exatamente. Como é que você vê essa tua formação de uma bancada, né? Vamos dizer assim, numa olhada ali, como a gente fala, né? Que a experimentação da biologia era feita na bancada, e aí a gente tem o desenvolvimento todo dos computadores, dos processadores, e aí isso entra na biologia. Como é que tu vê a mudança desse
O que é que trouxe de vantagem agora, que a gente era limitado na bancada e que a computação abriu para, por exemplo, estudos de evolução, no teu trabalho, nos teus projetos? Olha, foi uma coisa bastante natural. Só que daí eu percebi, né, que quando eu estava fazendo tanto mestrado como eu ficava louco para obter os dados, para analisar. Aí que eu realmente me divertia e tal. Daí comecei a orientar a gente e tal. Daí começou a haver uma certa... o pessoal ficava na bancada e eu ficava analisando e eu queria os dados, né, para mexer. Agora é uma maravilha, tanto é que eu não trabalho mais, não tem mais laboratório molhado, né? Então é só bioinformática e você tem aí os bancos de dados que tem muito mais dados do que gente para trabalhar. Eu estou fazendo atualmente um projeto ele foi muito ambicioso, assim, eu estou quebrando a cara nele. É assim, evolução, né? Quer dizer, na verdade, evolução dos sítios de ligação de fatores de transcrição, né? Que parece que isso daí tem uma importância enorme, né, na regulação da atividade gênica, que isso daí que talvez fosse até mais importante do que a evolução que acontece nos próprios genes, né? Uhum. Então, e eu estou analisando bancos de dados com isso, né? Bancos de dados genômicos e outros bancos de dados bastante curados, né? De ChIP-seq, por exemplo. Não sei como fala em inglês, porque eu só li, nunca, acho que ninguém ouviu ninguém falando sobre isso, mas eu estou nessa coisa, assim, meu, às vezes eu entro em desespero. Nossa, isso é muito complicado. Assim, quando todas as hipóteses dão errado, é um horror, assim, mas é divertido, né? Então, Mas essa foi uma história, assim, na verdade, da Luz, assim, de como que foi esse desenvolvimento, né, de aplicar computação. E em 2002 a gente abriu na USP um programa de pós-graduação em bioinformática, que eu sou orientador, né, faço parte da CPG e tal. Então é algo que eu entrei de cabeça mesmo, né? E assim, e atualmente, na verdade, você não pode fazer um trabalho de evolução sem a computação. Não existe essa possibilidade. Você, mesmo que seja uma coisa simples, né, de você mostrar um alinhamento de sequências, se você não tem um programa que pinte as cores dos nucleotídeos, não dá para fazer na mão. Isso aí é impensável atualmente, né? isso proporcionou um salto também em termos de análise, né? Por exemplo, hoje você pode no computador analisar estruturas, Ah, sim. molduras, trabalhar com dados gigantescos, que é impossível você fazer isso, como você falou, manualmente, né? Então isso abre É, um leque de compreensão do sistema biológico gigantesco, né? É, assim, eu tive uma grande angústia, né, quando começou essa pandemia, porque é uma coisa assim impressionante o que está acontecendo, né? As pessoas estão morrendo, não sabe por quê, e pior, tem pessoas que não sentem nada, ninguém sabe por quê, né? Aí eu pensei comigo, Sérgio, você estuda biologia há quase 50 anos, 50 anos é exagero, mas mais de 40 anos, né? Você tem que fazer alguma coisa a respeito. Eu fico acompanhando, assim, e é impressionante o que se faz. Todos esses medicamentos que o pessoal está testando, eles vêm de uma etapa de bioinformática. Justamente o que você falou, você tem todas as estruturas das proteínas do vírus, tem a estrutura das proteínas que os vírus usam para entrar nas células, tem tudo isso daí à mão, e você tem que ir lá interferir, né, na coisa. Tem um professor que eu tive aula, Hernan Shaimovic, lá do Instituto de Química, e eu tive um... Putz, O Sérgio já volta, foi só atender ali rapidinho. não, está resolvido. Então ele falava, eu tive um curso de bioquímica, né? Ele falava assim, olha, ele falou da importância da bioquímica. Você matar uma enzima, você curou uma doença, né? Então isso daí não mudou nada. Se você matar a proteína do vírus, você acabou com a doença, né? Desde que não te mate, né?
Não, que nem, eu não devia de falar de política, mas o Trump falar que tinha que ter injeção de desinfetante foi o fim da picada. Não, então, esse é o segredo, né? E o primeiro passo, você tem bancos de dados de estrutura de centenas de milhares de moléculas. Muitas delas são produzidas em laboratórios, são baratas e tudo mais. Você tem que achar uma chave que encaixa naquela fechadura e que... Quer dizer, a brincadeira começa por aí. E você fazer isso sem a bioinformática, nem pensar, nem pensar. As vacinas, atualmente, elas passam por um processo parecido. A questão é você encontrar epitopo, né, que seja reativo do sistema imune, que o seu sistema imune não reconheça como seu e que vai lá e ataca o vírus. Então, não tem como ser diferente, né? E em evolução, mais ainda, né? Deixa eu te perguntar. Antes mesmo de aparecer especulação sobre um laboratório criminoso que teria feito uma brincadeira com o pessoal, já se mostrou, não, isso aí é da evolução mesmo. Teve a quantidade de dados que a gente tem evidenciando isso daí é gigantesca, né? Deixa eu te perguntar, que tocou aqui na pandemia, que é uma coisa que, claro, evidentemente o vírus está causando uma coisa terrível no mundo, né? Uhum. Mas, de um ponto de vista evolutivo, vamos parar só nesse ponto de vista evolutivo, para quem estuda evolução, é um evento, vamos dizer assim, fantástico de se olhar, né? Sim. Porque você está vendo uma conquista de nicho e como um organismo vai se dispersando. Eu acho que para frente a gente vai usar isso como modelos em tempo... É um modelo em tempo real de evolução, né? Isso. É uma oportunidade que a gente tem, que é única, né, de verificar todas as mudanças evolutivas que acontecem nos vírus. Claro que você não vai ter mudança evolutiva na espécie humana de tão curto prazo, né, principalmente por causa da mudança da faixa etária, né, onde tem mais prejuízos, né? Então, a seleção natural na espécie humana não vai bater tão forte assim. Você não vai ter evolução de linhagens mais resistentes na espécie humana tão curto prazo. Nem teria como, né? Mas, do ponto de vista do vírus, assim, a teoria fala que um vírus que elimina seu hospedeiro, ele está num beco sem saída evolutivo, né? Exato. Mas também isso daí não está acontecendo, né? A maior parte das pessoas que tem infecção não tem problema. No final, então, para nossa sorte, a evolução tem um mecanismo ali que, vamos dizer, de certa forma, nos ajude. Por exemplo, se você tem um vírus que mata 70% e ele conseguisse se espalhar tão rápido como o corona, estava realmente em um beco sem saída, né? Não, em termos de genética de populações e evolução e de infecções, tem muita coisa, tem muita teoria por trás. Tem duas teorias que vale a pena a gente mencionar. A primeira teoria é do mimetismo molecular. Como que isso funciona? Você tem um sistema imune nos mamíferos, né, que ele é capaz de reconhecer aquilo que é o seu, o próprio, né, e aquilo que é o de fora. Né, que ele tem que distinguir aquilo que é de fora que pode ser prejudicial daquilo que é de fora que não é prejudicial. Então já aí entra um problema. Como consequência disso daí, você tem esses erros, as possibilidades de erros no sistema. O sistema imune pode fazer uma coisa errada se ele reconhecer o seu como de fora. Isso gera, por exemplo, as doenças autoimunes. Certo? E você pode ter, se você tem uma menor tendência de ter doença autoimune, você tem um sistema imune menos reativo, aliás, mais leniente a invasores. Agora, isso daí do ponto de vista do hospedeiro, que está recebendo o parasita. Do ponto de vista do parasita, né, você tem assim as possíveis estratégias. Olha o jogo que pode acontecer. Se você tem um parasita que tem uma molécula que se parece com as moléculas do hospedeiro, o sistema imune vai deixar passar.
Então, como consequência disso, o que você tem? Você tem polimorfismos genéticos mantidos por seleção balanceada, em que se você tem um aumento de um antígeno, né, do sistema HLA, por exemplo, de frequência disso daqui, um parasita que se assemelhe a esse antígeno, ele vai passar despercebido e esse gene vai diminuir de frequência e outro vai subir. Então essa é a teoria do mimetismo molecular, que assegura, entre aspas, né, porque a evolução não tem propósito, né? A evolução é consequência de uma série de efeitos, de fatores. Como consequência desses fatores, você tem nunca uma população vai ser dizimada por um hospedeiro que um parasita que vai tentar ludibriar o hospedeiro se parecendo com ele, fazendo mimetismo com essas moléculas. Isso daí pode explicar, em parte, por que certas pessoas são muito mais acometidas de problemas e outras não acontece nada. O sistema imune vai lá e dá cabo. Tá? Eu tenho acompanhado assim, a questão de polimorfismos de HLA, só que é uma coisa muito complicada. A quantidade de alelos é imensa e a quantidade de locos também é grande, tem muito desequilíbrio de ligação. Então, é muito difícil analisar esse tipo de coisa. Eu tenho acompanhado o que aparece com relação a isso, mas ainda está aparecendo muito pouco. Então, que você tocou, Sérgio, eu queria saber a tua opinião agora, e aí vai de encontro com essa situação que a gente está no meio dessa pandemia e nessa desinformação toda, principalmente vindo de muitos médicos, né? A gente parece que tem uma sensação de que a formação científica de muitos médicos é bem deficiente, né? Em vários aspectos. E eu queria saber, e a gente sabe que, por exemplo, curso de medicina, pelo menos que eu saiba, não tem evolução no currículo. Não. Farmácia não tem. Né? Geralmente, os cursos da saúde não tem. Você acha que depois dessa pandemia, esses cursos vão olhar com mais atenção para os processos evolutivos? Ou tu acha que não, vai ficar do mesmo jeito? Existe uma possibilidade. Assim que a classe médica perceber, né, aquilo que os médicos são muito bem preparados. Eles não é uma questão de o médico não entende, não, eles são muito bem preparados. Para eles tem bastante claro que existe o doente. A doença, você não trata a doença, você trata o doente. Então, na experiência clínica deles, eles sabem que tem pessoas que respondem a alguma coisa, um tratamento, tem pessoas que não adianta. Quer dizer, isso é uma coisa, faz parte. Mas você não e sabem que isso se deve a diferenças genéticas que existem, não só genéticas, diferenças de interação genética ambiente. Por exemplo, você tem o potencial genético, você tem toda a experiência de repertório de imunidade que você teve durante a vida e tal. Tudo isso daí está influenciando esse tipo de coisa, de resposta positiva ou negativa para tratamento. Os médicos sabem disso. Falta ainda muita coisa, e assim, uma disciplina de medicina evolutiva é muito importante, seria muito importante. Tem alguns lugares que já tem. Uma vez eu estava falando com um professor daqui da Faculdade de Medicina, né? Se a gente não podia escrever, cheguei e propus para ele, então ele estava conversando assim, vamos escrever um livro de medicina evolutiva? Ele falou, não. Isso daí, no curso de medicina, tem os livros que todas as faculdades usam, né? Que é uma faculdade americana resolve usar o Guyton de fisiologia e todas as outras resolvem usar, e fica o livro universal para isso. Então ele falou que era besteira a gente tentar fazer isso, porque tem que esperar alguém de uma universidade americana fazer e vai ser a Bíblia de medicina evolutiva. Né? Tem muita coisa de medicina evolutiva que é interessante. Essa teoria tem, por exemplo, a teoria das mãos limpas, né? Que é também muito importante, né? Que explica porque pode explicar, né, em princípio, por que existe tanta doença autoimune aparecendo atualmente que não existia anteriormente.
Anteriormente você tinha contato com muito mais antígeno, muito mais antígeno. As pessoas, muito recente, né? Tem 100 e poucos anos que você tem essa toda essa cuidado de higiene, né? De sanitário numa espécie humana. Antigamente era tudo muito, entre aspas, porco, né? Então você não tinha tanto cuidado com a higiene. E isso te afasta dos antígenos. E aí o que acontece? Você tem um sistema imune que não tem o que fazer, ele fica atacando a si próprio. Isso é uma teoria também, né? É uma teoria, né? Tem muita evidência em cima disso, né? Não estou dizendo assim que os criacionistas falam só uma teoria, não. É uma teoria importante, né? Para explicar certas coisas que estão aparecendo aí, né? Pois é, Então, essas teorias poderiam ser abordadas mais contundentemente no curso de medicina e talvez ajudassem a resolver muita coisa. Embora os médicos eles tenham a boa ideia de que existe uma grande variabilidade, né, nas pessoas e que cada paciente tem que ser tratado como um paciente, né? oh, legal. E para a gente, já estamos caminhando aqui para o final, eu queria te perguntar, como professor de evolução, pensador de evolução, quais são os principais desafios que você vê no ensino de evolução, né? Que eu tenho uma percepção, eu tenho aumentado essa percepção, e isso eu já venho conversando com alguns amigos, que parece que na biologia, cada vez mais, os estudantes estão indo no sentido contrário e achando que a evolução é só mais uma disciplina dentro da biologia. Eu não sei se você tem essa mesma percepção, que estão esquecendo que é o eixo unificador, que é o que torna a biologia uma ciência única, né? Como é que tu vê os desafios de ensinar biologia, ensinar para a biologia a importância da evolução, não só como uma disciplina, mas como um eixo unificador do conhecimento? Olha, da mesma forma que durante muito tempo, eu me encantei, né, com evolução. Para mim, tudo ficou muito lógico, né? Então, mas existe uma dificuldade, existe uma dificuldade inerente ao ensino da evolução, que é um paradoxo que existe. É o paradoxo da estabilidade em relação e a instabilidade. Então, não sei como que eu posso explicar isso daí, mas, no meu ponto de vista, o Darwin, quando estabeleceu, né, Darwin e Wallace, quando estabeleceram o princípio de evolução por seleção natural, o grande salto, na minha opinião, o grande salto epistêmico deles foi admitir como real a diversidade. Os membros da população são diferentes. Não são desvios de um tipo perfeito. Que essa é a essência platônica, né? Essência do pensamento platônico. Você teria o ideal perfeito e tudo que é diferente daquele ideal perfeito são imperfeições. Tá? É um rompimento muito difícil isso. Porque na minha concepção, o pensamento platônico ele é resultado da evolução do nosso sistema cognitivo. Porque o cérebro humano ele faz abstrações. Ele foi moldado pela evolução para fazer abstrações. Certo? Então você vê, tem um fruto, esse fruto é um único, só existe aquele fruto. Mas se você vê certo grupo de frutos semelhantes àquilo que você, na sua cabeça é um fruto ideal, aquilo você pode comer. Agora, se você vê um grupo de frutos que já não é semelhante àquilo lá que você pode comer, aquilo pode te matar. Então, é importante para a sobrevivência do ser humano essa capacidade de abstração. E ela é muito forte de construir o tipo ideal. Então, aquilo que Platão... Não foi uma ideia de Platão.
Platão expressou aquilo que tem a nossa conexão, a nossa cognição no seu âmago, que é a formação das entidades abstratas ideais. Então, esse rompimento desse ideal platônico, acho que é um grande salto que levou à possibilidade da evolução. Agora, por outro lado, você tem a estabilidade. De gatos nascem só gatos, de cachorros nascem só cachorros, né? E assim por diante. Então, são dois aspectos aparentemente antagônicos que eles têm que ser resolvidos. E a teoria da evolução é a forma que você pode fazer isso. Você pode criar coisas diferentes a partir de uma coisa que não é tão igual entre si. Assim. Então, você percebeu essa dificuldade? Essa é a principal, no meu ponto de vista, a principal dificuldade. A transformação em si, né, ela não é um mistério. Toda criança pega uma semente de feijão, coloca no copinho com papel molhado e vê aquela semente de feijão se transformando no feijão, e sai os cotilédones, e sai as folhinhas e coisa e tal. Né? Toda criança fez isso. Não tem mistério aí. E também não tem mistério, que são todos mecanismos biológicos, bioquímicos, celulares, de auxina e giberelina, que atuam naquele conjunto de transformações, e as células vão se dividindo sem nenhum mistério nisso daí. Quer dizer, a transformação não é um problema. O problema é essa questão da estabilidade versus instabilidade, que as duas são necessárias e se complementam para a evolução. Essa é a minha ideia, né, que existe por trás dessa dificuldade do conceito de evolução. Né, que é teve um encontro de professores de evolução na década de 1980, em que se discutiu, né, uma série de problemas com relação ao ensino da evolução. E eu fui com a ideia de que deveria ter, nos cursos de biologia, 2 cursos de evolução. Um curso logo no começo para tentar fazer com que as pessoas deixassem de ser lamarquistas, né? E depois, com todo o conhecimento que elas vão adquirir no curso de biologia, no final teria que ter uma outra disciplina de evolução aí fazendo toda a integração, né? Falando, tudo que vocês veem aqui, vocês viram lá na botânica, na microbiologia, na zoologia, na ecologia, tudo se integra nisso daqui que é a evolução. Tá? Mas é claro que foi uma ideia muito maluca, né? Mas ninguém foi atrás disso daí. Mas eu acho que faria assim, mais sentido esse tipo de coisa. Assim. Eu concordo com eu penso exatamente a mesma coisa, Sérgio. Eu acho que devia ter um curso ali no início de conceitos gerais e mais para frente um de mecanismos mesmo, mais aprofundado, uma de genética de população mais bem estruturada. Mas eu acho que esse ponto que você tocou é importante. Quando o aluno vê evolução, ele já passou 4, 5 períodos, então ele encara muito como uma disciplina e não como um eixo que está ali. E vários professores não abordam a evolução nos seus cursos. Por exemplo, ele dá uma filogenia, ele mostra que tal grupo é mais próximo a tal grupo, mas ele não dá uma perspectiva evolutiva para aquela proximidade, né? Eu acho que é verdade, é verdade. Eu acho que porque assim seria muito complicado você fazer todos os colegas, né, adotarem o mesmo, colocar o núcleo, né, de evolução nas suas disciplinas, né? É muito difícil, né? Muito difícil. Então, para mim teria que ter um fechamento assim. Joia. Sérgio, muito obrigado. Infelizmente, obrigado você. Tempo aqui. Espero que não tenha passado tanto vexame assim depois de tantos colegas tão formidáveis que você entrevistou aí. Aqui. Muito obrigado pelo seu tempo aí. Se cuida. Tá, você também. Quando passar essa pandemia, a gente se encontrar, eu tomar uma cerveja para bater um papo ao vivo. Com certeza. Mais de uma cerveja. Mais de uma. Obrigadão, Sérgio. Um abraço. Por nada. Beijo. Até.